Hoje vamos falar dos livros mais difíceis de ler da Bíblia. Tem uns livros que você pode pegar e ler de boa, sem nem pensar. E tem outros que nem os teólogos conseguem decifrar aquilo que está escrito. Então prepara seu café, seu marca-texto, porque a gente vai ver os livros mais difíceis de ler da Bíblia e colocar numa tier list. O que é moleza, o que é fácil, o que é mais ou menos, o que é difícil e o que é expert. Aqueles que só os corajosos conseguem terminar sem surtar. Então bora pro vídeo. Começando pelo tier moleza, a gente tem as primeiras 3 cartas de João. Essa aqui são aqueles tipos de livros que você lê de boas no sofá, sem sofrer e sem precisar de anotações. Curtinhas, diretas e cheias de mensagens simples de fé e amor. 1 João fala sobre amor, amizade com Deus e como viver com fé de um jeito tranquilo. É tipo receber uma mensagem encorajadora de alguém que realmente se importa com você. 2 João é uma carta menor ainda. Só algumas linhas sobre cuidado com falsos professores e a importância de andar na verdade. Dá pra ler rapidinho enquanto espera o café ficar pronto. 3 João é a menor de todas. Uma cartinha sobre hospitalidade, amizade e fidelidade. Quase como uma DM antiga, mas com aquela autoridade sagrada. Se você está começando a ler a Bíblia, essas cartas são perfeitas. Você entende rapidinho, não se perde e ainda se sente inspirado. É leitura leve, direta e sem dor de cabeça. Por isso, moleza total. Seguindo no tier moleza, a gente tem 1 Pedro e 2 Pedro. Essas cartas são curtas, fáceis de ler e super diretas. Perfeitas para quem quer algo rápido, mas com impacto. 1 Pedro fala sobre resistir às dificuldades, manter a fé e viver com coragem. Tipo aquele conselho que seu amigo diria quando a vida tá te apertando, mas com uma vibe espiritual. 2 Pedro é um pouco mais teológico, mas ainda assim curtinha. O autor lembra sobre cuidado com falsos mestres e sobre como o fim das coisas vai acontecer, de um jeito que dá pra acompanhar sem dor de cabeça. Essas cartas são ideais para quem quer ler algo que faça sentido, sem ficar perdido entre genealogias ou visões proféticas. Moleza, de novo, leitura rápida e direta, perfeita para começar e se sentir confiante antes de encarar os níveis mais difíceis da Bíblia. Seguindo no tier moleza, temos a carta de Tiago. Essa aqui é a leitura rápida, direta e cheia de conselhos práticos do dia a dia. Perfeita para quem quer algo útil sem se perder em teologia complexa. Fala sobre fé e obras, sabedoria e controle da língua, paciência e perseverança. Cada capítulo é como uma lista de dicas da vida que você consegue aplicar imediatamente. É como pegar um manual de sobrevivência espiritual com regras práticas e exemplos claros. Curto, direto e fácil de entender. Leitura rápida, útil e que ainda ensina bastante sobre comportamento e fé. Fechando o tier moleza, temos a carta de Judas. Essa é a menor de todas, praticamente um micro tutorial de Bíblia. Só algumas linhas, mas cheias de alerta e conselho. Fala sobre cuidado com falsos mestres e a firmeza na fé. É tipo aquele recado rápido que alguém manda no grupo. Direto, sem enrolação, mas que você lembra por dias. Apesar de curtinha, é poderosa. Dá pra ler rapidinho antes de dormir, no ônibus ou enquanto toma um café. Perfeita pra quem quer sentir que leu algo importante sem quebrar a cabeça. Com isso, a gente encerra o tier moleza. Cartas curtas, diretas e super tranquilas de se ler. Agora que aquecemos os motores, partimos pro próximo nível, livros fáceis, mas que já exigem um pouquinho mais de atenção. Começando o tier fácil, a gente tem o Evangelho de Marcos. Esse aqui é a leitura tranquila, mas já exige um pouco mais de atenção que as cartas curtinhas do tier moleza. Conta a vida de Jesus, os milagres, os ensinamentos e a ação de forma bem direta e dinâmica. É bastante enxuto, um dos evangelhos com mais detalhes diretos. Não tem todas aquelas genealogias gigantes, nem longos discursos teológicos complicados. É tipo assistir um filme cheio de ação, mas em versão escrita. É rapidinho, fácil de entender e dá pra acompanhar sem se perder. Perfeito pra quem quer ler algo mais completo, mas sem sentir que está fazendo maratona de livro pesado. Seguindo no tier fácil, temos as cartas mais curtinhas de Paulo, aquelas que você consegue ler de boa, sem se perder nos detalhes. Filemão, que é uma carta super pequena sobre perdão e reconciliação, tipo um recado rápido para um amigo pedindo para resolver um problema de boa. Efésios, cheio de conselhos práticos sobre vida e comunidade em fé, bem organizada e fácil de acompanhar. Tem Filipenses, que é uma carta de motivação, alegria e gratidão. Ler isso é quase como receber um boost espiritual. Colossenses, que fala sobre como viver centrado em Cristo, sem textos difíceis demais, direto ao ponto. 1 e 2 Timóteo, conselhos pastorais, mas bem estruturados, tipo um manual rápido de liderança espiritual, nada que confunda. E tem Tito, que é uma bem pequena e direta, né, cheia de instruções sobre liderança e comportamento cristão. Cada capítulo é como uma mini aula de vida prática. Essas cartas são perfeitas para quem quer ler algo que faça sentido rápido, sem se perder em argumentação teológica complexa ou longos debates. Leitura fácil, direta e ainda ensina bastante. Fechando o tier fácil, temos Provérbios. Esse é aquele livro que você pode abrir em qualquer página e ainda assim tirar uma lição rápida, sem precisar ler do começo ao fim. São frases curtas, ensinamentos práticos sobre vida, comportamento, sabedoria e relacionamentos. Cada versículo é tipo um conselho de vovô, só que com autoridade divina. É perfeito para quem quer ler algo que faça sentido na prática, sem ficar atolado em narrativa complexa, curto,
direto e fácil de aplicar no dia a dia. Por isso, entra tranquilo no tier fácil. Agora a gente vai pro médio, né? Começando o tier médio, temos o Evangelho de João. Diferente de Marcos, aqui o ritmo muda. A leitura é mais profunda, cheia de diálogos teológicos e reflexões sobre quem é Jesus. Então, pede um pouco mais de foco. Tem aquelas passagens poéticas que fazem você parar e pensar, ok, agora eu preciso ler de novo pra entender. Se você tá acostumado com leituras rápidas, João pode ser um pouco desafiador, mas ainda é totalmente acessível. É tipo passar do nível fácil pro médio em um jogo. Você percebe que a história é a mesma, assim como no Evangelho de Marcos, que era fácil. Mas agora precisa prestar atenção nos detalhes e nas mensagens mais profundas, sobre quem de fato é Jesus no fundo. Continuando o tier médio, temos o Evangelho de Mateus. Aqui a leitura já exige mais atenção. Além da história de Jesus, tem muita genealogia, longos discursos e regras que podem confundir quem tá começando. Conta a vida e os ensinamentos de Jesus, mas com bastante detalhe histórico e teológico. Tem aquelas listas enormes de ancestrais e sermões que fazem você pensar que precisa de um cafezinho pra acompanhar. É o tipo de livro que não dá pra passar só os olhos. Você precisa prestar atenção, refletir sobre os ensinamentos e às vezes voltar umas páginas para não se perder. É leitura mais intensa que Marcos, mas ainda assim totalmente possível de acompanhar. Seguindo no tier médio, temos o Evangelho de Lucas. Esse aqui é detalhado, cheio de histórias e curiosidades, então pede um pouco mais de atenção do que Marcos, mas ainda assim é bem legal de ler. Conta a vida de Jesus, seus milagres, parábolas e encontros com diferentes pessoas. Tem bastante narrativa histórica e contexto cultural. É um evangelho bastante detalhado, um dos que os historiadores mais gostam de ler, porque tem muito detalhe histórico, sobre os costumes, até moedas, tributos, muitas coisas. É como assistir um filme com uma trama mais complexa, mais centrada na história. Você consegue acompanhar, mas precisa prestar atenção nos detalhes para não perder nada. É uma leitura muito rica, mas exige um pouco mais de foco do que os evangelhos como Marcos. Seguindo no tier médio, a gente tem Gênesis, o livro das origens, dos começos de tudo. Aqui a leitura ainda é acessível, mas já exige mais foco por causa das histórias longas e genealogias complexas. É um livro que fala sobre a criação, Adão, Eva, Noé, dilúvio, Abraão, Isaac, Jacó e José. Tem histórias incríveis, mas também listas de nomes e famílias que podem deixar qualquer leitor distraído. Eu mesmo, quando fui ler Gênesis, tinha muito nome, muita geração, e eu acabei me distraindo bastante, tive que voltar várias vezes. É como começar um novo jogo de mundo aberto, cheio de personagens, histórias e eventos que você precisa prestar atenção para não se perder. Apesar disso, as narrativas principais são tão envolventes que é difícil largar o livro. É uma leitura que dá para te prender, mas você tem que prestar bastante atenção nos detalhes. Continuando do tier médio, a gente tem o livro de Atos. Aqui a leitura já começa a ficar mais desafiadora, porque mistura histórias, viagens, discursos e detalhes históricos, então exige um pouco mais de atenção. Conta como os discípulos começaram a espalhar a mensagem de Jesus, as viagens de Paulo e os desafios da igreja primitiva. Tem muita narrativa, mas também discursos longos que pedem bastante foco. É como assistir uma série cheia de episódios. Você quer acompanhar cada personagem, cada evento, cada mensagem, cada trama envolvida. Se não, acaba se perdendo. Apesar disso, Atos é cheio de ação e aventura, então a leitura não fica cansativa se você prestar atenção. Seguindo no tier médio, a gente chega em Êxodo. Esse aqui já exige um pouco mais de paciência e atenção, porque mistura a narrativa épica com muitas leis e instruções detalhadas. Conta a história de Moisés, a libertação do povo de Israel do Egito, as pragas, o êxodo em si, a entrega das leis no Monte Sinai. Tem muita aventura, mas também listas e regras que podem confundir quem lê rápido demais. É como jogar um RPG com história principal e várias sidequests. Emocionante, cheio de ação e milagres, mas você precisa prestar atenção nos detalhes para não se perder nada importante. Seguindo no tier médio, temos as cartas medianas de Paulo. Aqui a leitura já exige atenção e reflexão, mas ainda é bem acessível comparado a Romanos ou Coríntios. A gente tem Gálatas, fala sobre liberdade em Cristo, fé e relação com a lei. Paulo faz uma argumentação firme, exige atenção, mas é ótima para entender princípios centrais da fé. 1ª e 2ª Tessalonicenses, curtas, mas tratam de fim dos tempos, perseverança e vida em comunidade. Exige foco para compreender contextos e conceitos, mas ainda bem rápido de ler. Essas cartas medianas são perfeitas para quem quer misturar prática e teologia, ter reflexão sem se afundar nos livros super densos do Novo Testamento, e ainda assim se preparar para os livros que vão exigir atenção máxima no tier difícil. Agora chegamos nos livros poéticos, aqueles bloco da Bíblia que faz a cabeça e o coração trabalharem juntos, tipo academia espiritual. A gente tem salmos, né? Uma coleção enorme de cânticos, orações e louvores. Tem uns bem simples e outros que são puro drama, tristeza, alegria, gritaria pra Deus. Às vezes você pensa, caramba, que emoção. A gente tem Eclesiastes. Aqui o papo é pesadão. Fala sobre a vida,
trabalho, dinheiro, prazer e morte. E basicamente deixa você pensando, será que nada faz sentido? Livro perfeito para quem quer filosofar, mas cuidado para não sair deprimido da leitura. A gente também tem cânticos, né? Poemas de amor e romance, cheio de metáforas de jardim, frutas, beijos, basicamente o lado mais hot da Bíblia. Dá para ler como amor humano ou como metáfora do amor de Deus. Mas vamos ser sinceros, alguns trechos são tipo novela romântica. Chegamos no Tired Difícil, agora começa a ficar pesado. A gente começa com Romanos, uma das cartas mais densas e profundas de Paulo. Aqui a leitura exige total atenção, porque não é só história ou conselho rápido, é teologia condensada numa só cartinha. Fala sobre a fé, salvação, predestinação, pecado, graça, como viver em Cristo. Ele também introduz conceitos essenciais como a lei natural, justiça de Deus e a relação entre lei e fé. Cada capítulo pede reflexão, mas recompensa muito quem quer prestar atenção, ajudando a entender a base de quase toda a teologia cristã. Ler Romanos é como abrir um manual de estratégia divina. Tudo se conecta, desde comportamento moral até princípios universais. É detalhado, filosófico e fascinante. Cada trecho faz você parar e pensar. Isso é importante demais para ignorar. Também no Tired Difícil temos 1ª e 2ª Coríntios, cartas de Paulo que misturam ensinamentos teológicos com conselhos práticos para o dia a dia na igreja. Aqui a leitura exige foco máximo, porque os temas se entrelaçam e não seguem um fluxo simples. 1ª Coríntios fala sobre conflitos internos da igreja, ética, dons espirituais e questões práticas como comida sacrificada a ídolos e casamento. 2ª Coríntios é mais pessoal e emocional. Paulo compartilha experiências, sofrimento e reconciliação, enfatizando generosidade e confiança em Deus. Aqui você sente o lado humano do apóstolo, além de acompanhar raciocínio teológico complexo. Ler Coríntios é como acompanhar uma série cheia de personagens complexos. Cada capítulo traz um desafio, reflexões e lições práticas. Exige foco, mas é fascinante porque mostra como aplicar conceitos espirituais em situações reais. Continuando no difícil, temos 1º e 2º Samuel. Aqui a leitura já exige foco, porque não é só história. Tem guerra, política, família complicada e decisões de reis. Tudo misturado com lições sobre Deus. 1º Samuel conta a história de Samuel, Saul e o início de David. Tem profecias, anjos, batalhas e reviravoltas que parecem roteiro de série. Traição, inveja, amizades e escolhas difíceis. Em 2º Samuel, a vida de Davi depois que vira rei. Conquistas, pecados, problemas familiares e consequências que duram anos. Aqui você aprende sobre liderança, justiça, arrependimento e como não querer causar o caos na sua própria casa. Ler Samuel é tipo assistir uma série épica com reviravoltas históricas e dramas humanos. Exige atenção porque tem muita informação, mas cada capítulo é cheia de lição e suspense. Continuando no Tired Difícil, temos números. E já aviso, não é difícil porque é profundo, é difícil porque testa a paciência do leitor. O livro é cheio de listas, censos, contagens, nomes de tribos e números pra todo lado. Por isso que se chama números, porque tem número pra todo lado. Você vai achar número em cada parágrafo. Às vezes parece que você tá lendo um relatório do IBGE, só que versão bíblia. A narrativa anda, para, volta, entre detalhes técnicos. E se você piscar, já perdeu o fio da história. Não é um livro ruim, longe disso, mas é aquele tipo de leitura que exige resistência mental e atenção pra entender o contexto do povo no deserto. Ler números é como atravessar o deserto junto com Israel. Demora, cansa, mas faz parte da jornada. Não é para iniciante impaciente, mas para quem já está disposto a encarar textos mais densos e repetitivos sem desistir no meio do caminho. Continuando no difícil, chegamos aos profetas maiores do Antigo Testamento. Isaías fala muito mais que profecias. É quase filosofia poética. Fala sobre justiça, julgamento e esperança e principalmente o que muita gente presta atenção, o Messias, com imagens que atravessam séculos. É um convite a refletir sobre o propósito de Deus na história e na vida humana, desafiando a mente a conectar política, moral e espiritualidade. Jeremias é o profeta que sente cada dor do seu povo. Entre advertências e previsões, há uma intimidade com Deus e com o sofrimento humano que toca o fundo. Ler Jeremias é sentir a tensão entre esperança e desespero, entre fidelidade e fracasso, em uma escrita que pulsa emoção. Lamentações é pequeno, mas devastador. Cada poema é uma imersão na dor, arrependimento e perda, como se você estivesse vivendo a destruição de Jerusalém lado a lado com a
daqueles que estiveram lá. Um exercício de empatia e reflexão profunda, com certeza. Ezequiel, é aqui que a Bíblia se torna uma galeria de visões e símbolos. Rodas flamejantes, ossos secos, cidades e ações simbólicas que representam julgamentos e restaurações. Ler Ezequiel exige imaginação e sensibilidade, conectando visões com lições espirituais e sociais. Daniel mistura narrativa histórica com profecias e sonhos simbólicos, coragem, fidelidade, leões e revelações do futuro. Daniel é um livro de desafios, a fé e a compreensão, onde cada sonho, cada visão, cada interpretação e reflexão sobre o papel do homem diante do divino. Seguindo no taller difícil, agora é a vez dos profetas menores. E olha, são bastantes. Não se engane pelo nome menores. Eles são curtinhos, mas cada palavra pesa bastante. É tipo pequenas bombas de significado em formato de livro. Oseias é um casamento complicado que vira metáfora da relação entre Deus e Israel. Ensina sobre amor, fidelidade e arrependimento, mas de um jeito simbólico e profundo. Joel é curto, direto e impactante. Fala de destruição, julgamento, mas esperança. Quase um filme rápido de ação e drama. Amós, Deus não quer só rituais bonitinhos, quer ação e justiça. Aqui o recado é direto, tipo o corta a enrolação e faz o certo. Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, mas cheio de alertas sobre orgulho e as suas consequências. Pequeno, mas poderoso. Jonas, parece história simples de um homem engolido por um peixe, mas na real é sobre obediência, misericórdia e preconceito. Alguns até dizem que Jonas se trata de uma sátira. Quem diria que um peixe pode ensinar tanto? Naum, curto e direto, fala sobre o fim de Nínive e a justiça de Deus. Nada de enrolação. Abacuque, um diálogo cheio de perguntas com Deus sobre injustiça e sofrimento. É praticamente você falando: Deus, é sério isso? Deus, por quê? Sofonias, mistura alerta e esperança. O dia do Senhor está chegando, mas ainda dá pra ter fé. Ageu, incentivo para reconstruir o templo e focar no que realmente importa. Pequeno, mas motivador, tipo aquele tapinha no ombro. Zacarias, cheio de visões e símbolos, exigindo atenção para conectar os pontos, quase um quebra-cabeça espiritual. E Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, falando sobre a fidelidade, a justiça e a chegada do Messias, fechando com chave de ouro. Mesmo sendo os menores, esses livros exigem muita atenção. Cada versículo é tipo uma joia escondida. Se você passar correndo, perde metade do brilho, mas se prestar atenção, o impacto é grande. Continuando no difícil, Josué e Juízes, livros que parecem histórias simples à primeira vista, mas que complicam rápido quando você presta atenção de verdade. Aqui tem guerra atrás de guerra, cidades conquistadas, territórios divididos, líderes surgindo e caindo. Se você não estiver atento, tudo vira um grande quem é quem mesmo? Em Josué, o desafio é acompanhar as campanhas militares, promessas sendo cumpridas e a divisão das terras, tudo com bastante detalhe. Já em Juízes, o ciclo se repete sem dó. O povo erra, sofre, pede ajuda, alguém aparece, resolve e tudo começa de novo. Ler isso é quase um loop histórico da humanidade. Esses livros exigem atenção porque misturam história, fé, liderança e consequência, mostrando que escolhas importam e muito. Não é leitura impossível, mas definitivamente não dá pra ler no piloto automático. Continuando no difícil, entra Jó. E aqui o difícil não é só entender, é aguentar. Não um livro de ação nem de história corrida. É de praticamente um debate filosófico em forma de poesia. Tem diálogos longos, argumentos que vão e voltam, amigos falando coisas que parecem profundas, mas às vezes só confundem mais ainda. O livro inteiro gira em torno de uma pergunta pesada: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a resposta não vem fácil, nem mastigada. Ler Jó é como sentar numa roda de discussão existencial às 3 da manhã. Você entende partes, se perde em outras, para pra pensar, fica desconfortável. E é exatamente por isso que ele entra no difícil. Não é leitura pra pressa, é leitura pra quem topa pensar, questionar e sair diferente do que entrou. Fechando o taller difícil, temos Ruth. É um livro pequeno, mas cheio de detalhes importantes que exigem atenção. Conta a história de Ruth e Noemi, mostrando lealdade, coragem e fé no dia a dia. Parece simples, mas cada escolha e cada relação familiar tem significado para entender a história e a cultura da época. Ler Ruth é como montar um quebra-cabeça pequenininho. As peças são pequenas, mas juntas contam algo poderoso. Apesar de curto, Ruth é intenso e cheio de lições. Perfeito para quem quer ver como fé, história e relacionamento se conectam. Vamos falar do Taller Expert agora. Chegamos num nível que até teólogo treme. Começando o Taller Expert, temos Hebreus, uma carta que é quase uma aula magna de teologia totalmente condensada. Não é uma leitura rápida nem um recado de amigo como Filemon. Aqui, cada frase carrega peso, cada argumento tá ali para fazer você pensar a fundo sobre fé, sacrifício e relação entre Deus e o homem. Diferente de outras cartas, Hebreus não é focado em problemas de igreja ou situações específicas da época. É uma reflexão intensa e estruturada sobre Cristo, comparando sacerdócio, sacrifícios
tradições e alianças antigas com a obra de Jesus. É como se Paulo, ou o autor, que ainda é debatido, tivesse decidido escrever um manual filosófico e espiritual para quem realmente quer entender os fundamentos da fé. A dificuldade não está só na linguagem ou nos conceitos, embora eles existam, mas no nível de raciocínio exigido. Você precisa acompanhar argumentos teológicos que conectam história, tradição judaica, Cristo, de forma tão precisa que qualquer distração faz você perder a linha. É tipo tentar montar um quebra-cabeça 3D enquanto lê filosofia. Apesar de denso, Hebreus também tem momentos que inspiram, falam de esperança, coragem, fidelidade, lembrando que toda essa profundidade não é só para confundir, é para transformar a forma como você vê fé e compromisso. É um desafio de concentração e reflexão, mas quem se dedica percebe o quão genial é o equilíbrio entre história, simbolismo e teologia. Não é a carta para ler de passagem, é carta para absorver, pensar e voltar depois para entender ainda mais. É como subir uma montanha complexa, mas a vista lá de cima vale cada passo. Continuando no Tire Expert, a gente tem um livro que provavelmente muita gente sabia que ia estar aqui. Muita gente já ouviu falar, mas poucos realmente leem sem tremer na base. Apocalipse. Aqui não tem carta de amigo nem conselho prático de igreja. É uma avalanche de símbolos, visões e mistérios que desafia até o leitor mais atento e já gerou muita discussão teológica ao longo do tempo. Tem dragões, animais com 7 cabeças, olhos por todo lado, trombetas, selos e cartas misteriosas. Sério, se você lê de noite sozinho, dá até aquele arrepio. Além disso, o Apocalipse gerou 1001 debates teológicos bizarramente interessantes. Tem, por exemplo, 2 visões concorrentes em relação ao livro de Apocalipse. A primeira é o preterismo. E se as profecias já aconteceram na época de Nero ou pouco tempo depois de Jesus? E tem o futurismo. E se estamos falando dos dias finais mesmo, do fim do mundo? Cada visão, cada número e cada símbolo virou motivo de interpretação intensa por séculos. O desafio não tá só na leitura, tá em entender o que significa cada símbolo, cada visão e como tudo se conecta. Poucos estão realmente preparados para absorver isso, sem consultar mapas, comentários e a paciência de um monge. Mas apesar de bizarro e assustador, Apocalipse também ensina sobre esperança, vitória e fidelidade. No meio dos dragões e das trombetas, a mensagem central é que Deus está no controle e o final é maior do que todo medo e que Jesus voltará. Seguindo no Tire Expert, chegamos a Primeira e Segunda Reis. Esses livros são como uma história gigante. Política, guerras, reis bons, reis ruins, profetas dando sermão e todo tipo de encrenca acontecendo. É leitura que exige atenção, porque cada nome, cada data e cada decisão conta para entender a história completa. Primeira Reis começa com a morte de Saul, a ascensão de Davi, que a gente já viu em 2 Samuel, e a coroação de Salomão. Tem construção do templo, conselhos de sabedoria, conflitos de poder. É praticamente um roteiro de série com uma intriga e drama real. E claro, tem muito detalhe histórico, muito detalhe histórico, que muitos historiadores até passam a sua pós-graduação estudando esses tipos de livros. Tem Segunda Reis, que continua a história de Israel e de Judá, detalhando caios e sucessos dos reis, exílios, invasões e como as escolhas de cada líder impactam o povo. Aqui você vê política e fé estavam profundamente conectadas e cada capítulo pede atenção para não se perder na linha do tempo. Seguindo no Tire Expert, Primeira e Segunda Crônica foca muito em genealogia, tribo de Israel e ascensão de Davi, destacando sua fidelidade a Deus. Tem tanta lista de nomes que parece que você tá lendo um caderno de registro antigo, mas tudo isso constrói contexto histórico e espiritual para entender o povo de Israel. Segunda Crônicas continua a história de Judá, os reis bons e ruins, reformas religiosas e construção e manutenção do templo. É detalhado e repetitivo em alguns momentos, mas cada capítulo mostra como a fé e a política e a história se entrelaçam. Para fechar o Tire Expert, chegamos a Deuteronômio e Levítico. O Deuteronômio é praticamente um discurso de despedida de Moisés, cheio de leis, instruções e conselhos para o povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. Cada capítulo exige atenção, porque cada regra, cada repetição, cada nuance tem significado histórico e espiritual. Levítico é quase um manual detalhado de cerimônias, sacrifícios e regras religiosas. É cheio de listas e instruções que podem parecer chatas à primeira vista, mas cada detalhe tem propósito. Ler Levítico é como ler os termos de condições de um app. É chato? Um pouco, mas importante com certeza. Juntos, Deuteronômio e Levítico são leitura de concentração máxima. Exigem paciência, atenção e reflexão para entender várias leis e rituais. Mas quem se dedica percebe que cada verso, cada regra e cada instrução
instrução não tá ali à toa. Tudo conecta a história, a teologia, a espiritualidade cristã. E no fim das contas, essa tier list mostra uma coisa bem simples. Nem toda leitura foi feita para ser fácil. Os textos mais difíceis não estão ali para afastar ninguém, estão ali para aprofundar, para amadurecer a leitura. É como subir de nível num jogo, você começa iniciante, mas vai ficando experiente. Então, não tenha medo da dificuldade. Comece leve, vá ganhando confiança e quando chegar nos textos mais densos, encare como um convite ao crescimento. Porque no fim, os livros que mais exigem atenção são justamente os que mais transformam a sua leitura. Se você curtiu a ideia, já sabe, continua a leitura, continua o desafio e bora subir nesse nível.